Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. E aí, tava com saudade do trader tranquilão? Bom, nós vamos começar a fazer a avaliação da primeira temporada do projeto Trader Tranquilão. Demorou um pouquinho a esse vídeo sair dessa avaliação. Primeiro porque nós tiramos uma curta férias, né, nesse período aí entre Natal e agora, dia 4 de janeiro, né? E também depois que a gente voltou dessas férias, já no começo de janeiro, eu estava esperando fechar uma última trade, que era aqui na Libra dólar, que fechou aqui com um pequeno lucro, porque eu movi o stop loss aqui para o lucro, tá? Sem respeitar totalmente a média de 20 que a gente costuma respeitar, um pouco por até querer fechar essa trade, tá? Então a gente vê aqui que agora não tem nenhuma operação aberta. Essa é a conta do trader tranquilão. A gente vê que agora o balanço e o equity estão exatamente com o mesmo valor, o que significa que não tem nenhuma operação aberta. E se viemos aqui no History, a gente vê essa trade aqui, ela fechou com 51 pips no lucro, ela chegou a ficar 150 pips aqui embaixo anteontem, mas eu não fechei respeitando aquela ideia do trader tranquilão, de deixar o preço se movimentar, né? Mas acabou que eu movi um pouquinho o stop loss aqui para o lucro e garantimos um pequeno lucrinho aí de 51 pips, tá certo? Bom, se tiver um pouco barulhento, um barulhinho meio chato no fundo, eu tô com o ventilador ligado, porque esse calorão bravo que tá, não tem como ficar sem ventilador ou ar-condicionado, né? Então, no caso aqui, eu tô com um ventiladorzinho. Acho que não vai parecer muito o som dele, não. Qual que é a ideia aqui? Nós vamos fazer uma avaliação do projeto, tá? Dessa primeira temporada, e vai ser dividido em duas, para não ficar muito grande. Primeiro, fazer uma avaliação macro, e depois nós vamos fazer uma avaliação trade a trade e fazer uma avaliação da estratégia como um todo, tá certo? E já pensando em possíveis melhorias que essa estratégia pode ter, ou poderia ter. Vamos lá? Bom, eu fiz uma pequena apresentaçãozinha aqui para a gente poder passar rapidinho aqui, são 8 slides bem rapidinho, e depois a gente vai entrar nas estatísticas lá no MyFXBook, tá? Bom, lembrando rapidamente os objetivos do projeto Trader Tranquilão. Vou colocar em tela cheia aqui, só essa apresentaçãozinha, vai ser bem rapidinho. Os objetivos, um deles era mostrar uma gestão de risco próxima faltou aqui um, né? Aqui. Uma gestão de risco próxima a que profissionais usam, tá? Que não se expõe em excesso como o trader iniciante ou o trader amador. Então era uma gestão de risco mais conservadora, a gente arriscando 1,5 por operação, né? Mostrar, né, o outro objetivo era mostrar que esse estilo tranquilão pode ser rentável. O estilo tranquilão aqui é esse trader que negocia só no final do dia, nesse tipo end of day, ou seja, final do dia, que com 15 minutinhos por dia acabava que eu gastei mais tempo porque eu fui gravando vídeo, né, toda noite. Mas assim, em 15 minutos por noite era possível ter executado esse projeto se eu não estivesse gravando. Isso eu acho que você reparou, né? E não só, ele é só no final do dia, mas ele é tranquilão nesse sentido de que ele deixa o preço se movimentar, dá um certo espaço para o preço, né, com o stop loss. E era mostrar que esse estilo tranquilão pode funcionar, tá? Ele pode ser rentável. O objetivo não era nem ter lucro aqui. É lógico que a gente queria ter lucro e foi bom ter lucro e queria avaliar a estratégia. Mas
o principal era mostrar que pode ser rentável. Um outro objetivo era mostrar ao vivo, aqui um ao vivo entre aspas, porque não era 100% ao vivo, foi gravado, mas eu gravei todos os dias, né, e já gravava e subia, então é quase ao vivo aqui. Um dos exercícios mais importantes que um iniciante pode fazer, que é justamente esse exercício de executar pelo menos 20 operações de uma estratégia que você definir. Porque o maior erro de um iniciante é ficar pulando de estratégia para estratégia, pensa uma estratégia, executa 2, 3 trades e depois para, ou fica executando 2, 3 estratégias ao mesmo tempo. Então esse exercício aqui, até existe um vídeo anterior no nosso canal que fala sobre consistência, o verdadeiro desafio. Se você procurar entre os nossos vídeos, você vai ver esse lá. Que é justamente explicando esse exercício de um livro Trading in the Zone, do Mark... Como é que chama? Vou abrir aqui rapidinho, tá? Trading in the Zone. O livro é do... Mark Douglas. Tá certo? Que ele fala justamente desse exercício e da psicologia, e como esse exercício é indispensável para quem quer ser um trader de sucesso. E, quer queira, quer não, esse exercício foi executado aqui no Trader Tranquilão. Foram 20 trades, mais de 2 meses de operação, executando uma única estratégia sem modificar a estratégia. Um outro objetivo era ajudar iniciantes no mercado. E esse objetivo, assim, muita gente comentou, eu recebi muitos comentários por e-mail, nos próprios vídeos, falando tanto que isso ajudou os iniciantes. Então a gente tem muito orgulho em dizer que todos esses objetivos foram alcançados. Foi um sucesso essa primeira temporada do Trader Tranquilão. Então, bora olhar umas estatísticas de desempenho do projeto? Esse primeiro vídeo vai ser olhando essas estatísticas, tá certo? Então, eu vou lá no MyFX Books, eu sempre falo Books, mas é MyFX Book, né? Que é essa plataformazinha que você conecta uma conta de trading sua, seja de MetaTrader, seja do CTrader, que é o que a gente usa. E ele vai coletando essas estatísticas, tá? Então agora eu vou passar todas as estatísticas que ele dá, comentar uma a uma, tá certo? E nós vamos falar um pouquinho de todos esses dados que ele dá. Agora tá legal que já tem 20 trades, já tem uma massa, digamos assim, de dados interessante para a gente poder avaliar. E depois, num próximo vídeo, como eu falei, nós vamos vir trade a trade avaliando o que poderia ter sido melhor, o que a gente pode ajustar na estratégia para poder tornar ela ainda melhor. Não só para poder fazer com que essa estratégia se torne melhor, mas para poder mostrar esse exercício e como você pode fazer isso. Beleza? Bom, então vamos lá. Vamos começar aqui. Tem essa parte aqui, ó, info. Ele te dá os stats e os general. Para começar aqui, vamos olhar esse gráfico. Só que a gente vê que o projeto começou a primeira trade foi dia 17 de outubro, né? Na verdade, a primeira trade foi dia 17 foi quando a gente colocou a conta e tal, mas a primeira conta aqui, a primeira trade foi dia 26 de outubro até dia 4 de janeiro, que é hoje, quando a gente fechou a última trade dessa primeira temporada. Tá certo? Então, alguns
E aqui ele vai, você passa o mouse em cima, ele vai te falando o que é, tá? Então, por exemplo, aqui gain, que é o ganho, que é o time weighted return, ou return, né? Que seria um retorno balanceado pelo tempo, tá? Esse weighted é como se fosse ponderado, que tem o tempo dá um peso, tá? Aqui, ó, que mede a performance de um investimento em dólar no sistema desde o seu começo, tá? E ele coloca essa sigla aí, TWR. TWR a medida de TWR é requerida pelos padrões de performance do Global Investment, publicado pelo CFA, pelo Instituto CFA. Temos características que se distinguem de... Uma das características que o distingue são fluxos de caixa, de financeiros, outflows, ao longo de diferentes períodos. Tá, é porque eu não tinha lido antes de traduzir, tá? Eu estava lendo agora. Ele se distingue porque os inflows e outflows, ou seja, entradas e saídas de dinheiro, se você faz saque ou você faz depósito, ele não impacta no retorno, tá? Por isso que é interessante esse dado. Então, qual que foi aqui nesse período? Foi de 10,44%. Um ganho absoluto, tá? Nossa, que saco. Toda vez que eu estou clicando aqui fora, ele está abrindo anúncio. Mas vamos lá. Isso dá um ganho diário de 0,13%, tá? Que ó, compound. Esse compound é juro composto, tá? O que daria um mensal aqui de 3,8%, tá? Eu não acho totalmente justo esse 3,8%. Eu acho que seria um pouquinho maior por alguns motivos. Primeiro, por causa disso aqui, que ele está começando a contar no dia 17 de outubro e a primeira trade, se a gente for olhar aqui, ó, no histórico de trades, não, tá certo, a primeira trade foi aberta no dia 17 de outubro. Eu ia falar do dia 26, mas do dia 26 é na verdade quando ela foi fechada, né? Que ela foi aberta dia 17 e fechada dia 26, desculpa. E também o sistema lá no dia 29 de dezembro já estava quase finalizando, né? Tá, mas vamos lá, não vamos ficar perdendo muito tempo aqui não. Então vamos aceitar os dados que ele deu para nós aqui. Ele deu um mensal de aproximadamente 4% ao mês, vamos dizer aqui, isso, né? O sistema apresentou um drawdown, que seria rebaixamento máximo de 10%, que foi justamente porque a gente teve aqui nas primeiras trades aqui, ó. Essas aqui foram um pequeno lucro, mas depois nós tivemos aqui uma sequência de 4 trades com o stop loss quase máximo aqui, né? Aqui, ó, a gente teve esses dois lucrinhos aqui de $2, $1, depois foi 4 bordoadas aqui de menos $15, menos 15, menos 14, menos 11. Puf. Essas trades aqui fizeram a gente ter esse drawdown ou esse rebaixamento de quase 10%, né? Que foi o rebaixamento máximo do sistema aqui, tá? Essas duas diferenças aqui de linhas aqui, isso aqui são trades que estavam abertas antes delas fecharem, e aqui é o balance, é como se fosse aqui o balance e o equity, né? Que às vezes você tem uma trade aberta que faz o seu equity subir ou descer, mas isso não é considerado no seu balanço. Então o vermelho aqui é balanço, né, trade fechada, e o amarelo é o equity com trade aberta, tá? Bom, o balanço nesse momento agora no final foi para $1.100,
tá? O que significou um lucro de 104 dólares, tá? Nesse período todo nós pagamos de taxas para a corretora na forma de swap. Agora já está fechado aqui, mas a gente pode vir nos históricos aqui. Eu vou colocar aqui os últimos 3 meses. O swap, que é aqui, né, e comissão. Salvo engano, ele só considera o swap, tá? O swap, de swap a gente pagou quase 6 dólares para a corretora, tá certo? De custo. Foi depositado 1.000 dólares e até agora nada foi sacado, tá? Então aqui a gente pode ver aqui, ó, o gráfico pelo crescimento, pelo balanço, pelo profit, que seria o lucro, né? A gente vê aqui, ó, menos 95 até chegar aqui no 104 de lucro, tá? E o mês de dezembro, aqui o dia 29 de dezembro foi um dia que teve um maior lucro aqui. Foi, se não me engano, o dia que a gente fechou aquela trade do dólar ien. E aqui sobre a ótica do down, sob a ótica do drawdown em percentual, né, em percentage, que chegou nesse máximo aqui de 9,8 e o nosso drawdown da conta foi diminuindo depois, até chegar num ponto de não ter mais rebaixamento, tá? A gente pode ver aqui, você pode mudar em porcentagem, em pips, enfim. Aqui são os dados gerais da conta, tá certo? Bom, seguindo aqui no MyFX Books, o que a gente pode ver? Eu tô falando um a um aqui justamente para a gente poder entender essa estatística do MyFX Books e tô querendo te ajudar também a interpretar esses dados, tá? Esses dados já estavam lá disponíveis, tem o link no nosso site, eu acho que você acompanhou, mas a ideia foi aqui te dar a possibilidade de acompanhar a nossa história aqui, tá? Acompanhar essa história. Bom, seguindo aqui, vamos lá, sem gastar tempo demais aqui, períodos, né? E aí ele fala aqui, ganho, lucro, em pips, a diferença em pips, percentual de vitórias e trades. Aqui, como já passou um tempo, não vai ter tanto sentido, porque é tudo só basicamente dessa última trade da Libra, tá? Como eu só estou fazendo a análise agora, e mudou de ano, coincidentemente, né? Nem o anual não serve para nós aqui, infelizmente. Se eu tivesse feito no final de 2016 ia ser mais interessante. Mas aqui, então, tanto hoje, essa semana, esse mês e esse ano, tá tudo igual, porque é tudo praticamente... Não, tá quase igual, né? Porque é a mesma trade, né? Que é só aquela trade da Libra. Então não importa, não faz tanto sentido a gente avaliar isso aqui. Vamos seguindo aqui. Vou mudar para Open aqui para diminuir. Bom, aqui ele está dando umas estatísticas avançadas. Aqui tem coisa interessante para nós. Primeiro, a gente vai ver aqui, ó, quantidade de trades. 19. Profitability, né, que é lucratividade, olha que interessante. O nosso sistema apresentou uma lucratividade, nós acertamos, lucramos 10 de 19, o que dá 53% de taxa de acerto. Tá? Foram 1.236 pips que nós tivemos de lucro, tá? Ganho médio 248 pips,
e perda média 125 pips. Então o nosso ganho médio ficou de 2 para 1 em relação à nossa perda média. Tá? Aqui nós estamos falando de média. Vale lembrar que nós tivemos várias trades no lucro que foram lucrinhos pequenos e algumas 2 ou 3 trades que tiveram um grande lucro que puxaram essa média para cima. Ok? Nesse período nós negociamos 0,19 lotes, como cada trade era 0,01 lote, né? Um microlote, a gente negociou quase 20 microlotes ou 19 mini lotes, ou 0,19 lotes, não é isso? Nós pagamos de comissão para a corretora $1,18. Por que a gente paga mais de swap do que de comissão? Porque a comissão ela é relativamente pequena e o swap, como essa estratégia de swing trader que fica com as operações abertas alguns dias, acaba a gente tendo um custinho de swap, que é esse rollover, essa taxa que se paga durante a noite, se paga ou se recebe durante a noite quando você está com a trade aberta, né? Então, ó, algumas estatísticas aqui. Long é trade que você entrou comprado, né? Que nós ganhamos 44%. Shorts que nós ganhamos 60%. Tá? Então, as trades vendedoras, de um modo geral, nós ganhamos mais, mas não quer dizer que foram melhores, porque se a gente for ver as 2 trades que deram mais lucro para nós, foram trades compradas. Olha lá, melhor trade, ó, ela foi fechada em 29 de dezembro e deu um lucro de $90. A pior trade, esse dado aqui é um dado importantíssimo, tá? Que para você analisar um sistema, não só esse, mas qualquer sistema. A pior trade da pessoa. A nossa pior trade não passou de $15 de prejuízo. Ou seja, não passou de aproximadamente 1,5% do nosso capital. Nós mantivemos fiel ao nosso stop loss. Por que eu estou falando que esse dado é importantíssimo? Que às vezes o cara tem um lucro bom, você vê um sistema que o cara tem um lucro bom, mas ele tem algumas trades muito negativas. Essa worst, a pior trade dele, muito grande. E que se ele voltar a ter uma outra trade negativa grande daquele, ele pode perder todo o lucro que ele já teve. Tá? Então é muito importante prestar atenção nisso. A média de duração da trade foi de 16 dias. Tá certo? Esse é outro dado interessante. Um comentário aqui. Nós temos 20 trades e ainda é pouco significativo, se você for pensar. A gente pode ter tido sorte com uma ou outra trade, ou ter tido azar em excesso com outras trades. Então, quanto mais trades e mais tempo um sistema estiver rodando, mais essas estatísticas vão ser significativas. Beleza? Continuando. Tem alguns dados aqui, ó, interessantes. Profit Factor. Vou ser sincero que nem todos eu lembro de cor o que são, tá? Aqui, ó, vou ler aqui. Então, ó, aqui, ó, esse fator mostra quantas vezes o lucro bruto, que é a soma de todas as trades vencedoras, superou a perda bruta, que é a soma de todas as trades perdedoras. E quanto maior o valor, melhor, tá? Ou seja, se ele é positivo, já é bom, e quanto maior, melhor. O nosso ficou 1,92.
Desvio padrão. Desvio padrão é uma coisa estatística que é muito interessante também, que é o seguinte, que é quanto que os valores desviam da média ou fogem da média, tá? Que é uma medida de volatilidade que mostra quantos que os valores estão dispersos em relação à média. Tá certo? Eu vou mostrar aqui rapidinho aqui, ó. Desvio padrão. Porque você pode ter, imagina um conjunto de dados e você pode ter o seguinte. Você pode ter, vou só fazer aqui. Esse vídeo vai acabar ficando maior do que eu gostaria, mas enfim, vamos supor que a média de um conjunto está aqui, tá? E você tem um monte de ponto aqui de valores diferentes. Eu vou fazer só 3 pontos, tá? Vamos supor que aqui é -1, 0 e 1. Tá? A média aqui fica 0. E você pode ter aqui -10, ó, mais 10 e -10. A média continua sendo 0. Só que esse desvio padrão é maior, você tem uma dispersão maior. Tá certo? Isso é o desvio padrão. O desvio padrão mede essa dispersão dos valores em relação à média. Então, se você... Idealmente, a gente não quer um desvio padrão muito grande. Porque um desvio padrão muito grande significa que a gente não tem uma consistência entre as trades. Próximo aqui, Sharpe Ratio. Está mostrando, ele caracteriza quão bom o retorno de um investimento compensa o risco que foi tomado. Quanto maior o valor, melhor. Então, ó, é basicamente falando o seguinte: tudo bem, você teve um retorno de X, mas você teve um risco de Y. Se esse ratio aqui tiver no negativo, significa que o risco está muito alto para o retorno. Tá? Vamos lá, Z-score, que é o próximo aqui. Ou nota Z. Ele é usado para calcular a habilidade que um sistema de trading tem de gerar perdas e ganhos em sequências, que é esses tricks ou tracks, né? Ele nos permite ver se as sequências são as sequências de perdas ou de vitórias são randômicas ou não, são aleatórias ou não. Nesse sistema, que é o nosso, existe 99,% de chance de um lucro ser seguido por uma perda. Ou seja, não tem muita sequência de perdas, né? Assim, você pode ter uma perda e depois um ganho, uma perda e um ganho. Tá? Expectativa, expectancy. Que seria mais ou menos, seria parecido com aquela questão do ganho médio, né? Não é o ganho médio porque você também tem perdas, mas é basicamente o seguinte: a expectativa te diz quanto você pode esperar
ganhar ou perder em cada trade. Aí ele está falando que essa conta tem a expectativa de $5 em cada trade, em cada operação, que dá 71 pips. Tá? Essa expectativa aqui é uma junção entre a média o ganho médio, a perda média e a probabilidade de ter um ganho e uma perda. Até lá no nosso site você tem uma calculadora disso, né? Você coloca lá sua expectativa de ganho, expectativa de perda e a sua taxa de acerto. E ele vai te dar isso aqui. E é importantíssimo que um sistema tenha uma expectativa positiva, tá? E o nosso apresentou. Tem outros aqui que é o HPR, que é o Arithmetic Average Holding Period, que é uma média aritmética do período de que você holding é segurar, que você está com a trade aberta, tá? E ele está dando esse valor aqui de 0,56 em cada trade. E o GHPR é uma média geométrica. E o que ele fala aqui? Um sistema que tem um GHPR maior vai ter lucros maiores se for composto, ou seja, ao longo do tempo, tá? E ele está falando que com um GHPR menor que 0 vai dar prejuízo se for usado juro composto. No nosso caso aqui, ele está positivo, mostrando que até então, pelo esse conjunto de trades que ele tem, a gente tem uma expectativa positiva, né? A gente vai ter lucro se tiver juro composto em cima desse sistema aqui, tá? Vamos lá, já está ficando longo, mas vamos seguir aqui. Aqui tem um sumário, olha que interessante. Então o que a gente tem aqui? A moeda separado em compradas e vendidas, longs e shorts, e o total. Então no dólar australiano a gente teve uma compra, duas vendas. No euro-ien, uma compra, uma venda. O euro-dólar, duas compras, duas vendas. Libra, duas compras, três vendas. Dólar-ien, três compras e duas vendas. Dando os seguintes totais aqui, ó. Nós tivemos 3 trades no dólar australiano, 2 trades no euro-ien, 4 trades no euro, 5 trades na libra e 5 trades no ien, tá? O único par que nos deu prejuízo foi a libra. Isso quer dizer que a gente tem que parar de negociar a libra? Não. Isso quer dizer que provavelmente a libra ela teve menos tendência nesse período, né? Porque o nosso sistema é um sistema de trend following, segmento de tendência. Olha só, se a gente for ver o período todo que a gente ficou aqui, que foi perto daqui, ó, 17 de outubro, a libra ficou nesse range, né? Ele subiu, desceu, e isso não é bom para o nosso sistema. O nosso sistema funcionaria muito bem, por exemplo, se tivesse nessa tendência aqui, tá? Então, assim, se depois de muitas trades e muito tempo, vamos supor, depois de 1 ano ou 2 anos, 3 anos, você vê que tem um par que só te dá prejuízo, aí sim talvez valha a pena remover esse par da estratégia. No nosso caso aqui eu não acho que vale a pena ainda. Tá certo?
Aqui, ó, o Eurien, nós tivemos 100% de acerto de lucro nele, ainda que tenha sido um pequenininho e outro grande. No euro-dólar nós acertamos 2 e erramos 2, né? E assim vai. Tá aqui, como eu falei, como são só 20 trades ainda, 19 trades, isso aqui não tem um valor estatístico tão importante para nós ainda. Aí vão mais dados aqui interessantes como a MyFX Book nos dá. Vencedoras versus perdedoras por hora. Tá? Isso, esse aqui deixa eu ver o daily aqui para eu ter certeza. Dependendo da hora do dia que foi aberto. Para nós também não faz tanto sentido, por quê? Porque de um modo geral, as trades têm que ser abertas mais ou menos na mesma hora, que é a hora que abre o mercado, né? Então aqui vai ter uma mudança, a maioria das trades abriu certinho aqui, que era 22 horas de Londres, mas aí teve mudança de fuso horário, de horário de verão dos Estados Unidos no meio do caminho. Então, para nós não importa. Esse dado aqui é interessantíssimo para quem, por exemplo, tem um robô que fica operando o tempo inteiro, fazendo scalping ou fazendo day trading, e a pessoa pode avaliar, talvez assim, meu robô não funciona bem quando ele abre o trade de tal a tal horário, e parar de abrir a operação naquele horário. Ok? Para nós aqui, ó, tem esse aqui também que não é também tão significativo, que é mostrando qual dia da semana que foi aberto e qual o resultado. Então a gente teve aqui ele te dá a opção de você mudar a forma que ele está sendo exibido, mas a gente vê aqui, ó, que abertas na quarta-feira a gente teve mais perdas, mas também não acho que esse é o caso de então agora nós não vamos abrir trade na quarta-feira. Não faz sentido para nosso sistema isso, tá? Ou pode fazer sentido depois que a gente tiver um conjunto maior de trades. Por enquanto ainda tem pouca operação para isso aqui ser significativo. Risco de ruína. Isso aqui é bem legal, no nosso sistema, no nosso site também tem. Se você ver lá no Forex Social /ferramentas, ó, vou te falar aqui, ó, que a gente já teve, a gente já falou de expectativa e calculadora de risco de ruína. Vamos lá, vamos voltar aqui. Olha só esse risco de ruína aqui que tem lá, mas olha aqui no nosso sistema, o que ele fala? Ele fala aqui, ó, o tamanho da perda, probabilidade de perda e perdas consecutivas. O que ele está falando aqui, ó? É basicamente isso aqui, ó. Cada coluna desse aqui é uma informação. Então eu vou passar o mouse na primeira aqui. Ele fala o seguinte: existe 16% de chance de perder 10% da conta, ponto. Isso vai requerer que a gente perca 9 trades consecutivas. Tá? Então tá bem tranquilo a nossa conta se a gente for ver. Se a gente perder 9 trades em sequência, existe 16% de perder 10% da conta. Se a gente perder 18 trades em sequência, já tem a chance de perder 20% da conta. E a probabilidade disso acontecer pelo nosso sistema é de 2%. Tá? E o que ele está falando aqui, ó? Basicamente o que importa para nós é o seguinte, olha só. O risco de ruína mesmo, de perder 100% da conta, é negativo. O que ele está falando? Que se esse sistema se manter com esse desempenho que a gente viu aqui,
é impossível a gente quebrar a conta mantendo aquele desempenho. Por quê? Porque a gente não está arriscando demais por trade. Que mesmo que a gente tenha uma quantidade de 9 trades consecutivas de perda, a gente não vai quebrar a conta. Tá? Próxima estatística avançada aqui é duração. Que está mostrando aqui, ó, qual que é a duração. Aqui, ó, nós temos aqui dois eixos, né? O eixo dias e o eixo growth, ou crescimento, tá? Eu vou mudar aqui de growth para pips. Então, aqui a gente consegue ver que foram poucas as trades que a gente ficou muito tempo aberta e que deram prejuízo. Isso também é interessante para você avaliar o sistema de outras pessoas que põem aqui. Às vezes o cara fica um tempão segurando a trade negativa aberta. No nosso sistema não. Tá? Então aqui, ó. Teve uma trade de 49 dias e uma de 52 dias com esses desempenhos, tá? E teve uma trade que ficou 28 dias aberto e ela sim deu prejuízo. Ok? Próximo dado aqui é esse MAE aqui, que seria MAE e MFE, que é o máximo máximo adverso e máximo favorável. Que isso aqui indica, por exemplo, se numa trade quanto que ela foi favorável antes de fechar. Por exemplo, a nossa trade do dólar ien, ela chegou a estar com um lucro maior do que a gente fechou. Tá certo? Olha, a gente vê aqui, ó, essa trade nos deu 1050 pips e ela chegou a ficar com 55 no negativo. Essa trade nos deu 719 e ela chegou a ficar 64 no negativo. Tá? Na verdade, eu vou colocar isso aqui, ó. Então, aqui, ó, agora está o máximo favorável, tá? Só para a gente entender direito, olha só. Essa trade aqui, por exemplo, ela chegou a ficar em 1280 pips, mas a gente fechou ela em 1050 pips. Tá? Mas o mais importante é ver esse aqui, ó, o adverso. O que isso mostra em muitos sistemas? Aquela mesma coisa, se o cara não, se a pessoa não deixou uma trade que tá no lucro, que teve lucro, se ele não deixou ela ficar muito no negativo. E o nosso tá tranquilo aqui, por quê? Porque as nossas trades que estão no lucro, nenhuma delas chegou a ficar mais de 150 pips, que era o nosso stop loss. Mas olha só, tem algumas trades aqui sim, por exemplo essa aqui, ó, ela chegou a ficar 100 pips no negativo
e reverteu e fechou no lucro. Tá? Essa trade aqui que eu não lembro dela, depois nós vamos rever uma a uma, mas teve uma trade que chegou a ficar 280 pips no negativo e fechou em 153. Eu não lembro quando que eu movi esse stop loss e nós vamos avaliar depois essa trade. Então, mais um pouquinho, espero que você tenha entendido aqui. Bom, Open Trades, não tem nenhuma. History, nossas 19 trades que foram aqui tá 20 itens, porque tem aqui nosso depósito também, tá? Então, eu não vou aprofundar aqui, porque como eu falei, eu vou fazer um outro vídeo, esse vídeo já passou de 1 hora. Depois eu vou fazer um outro vídeo aqui, só... Acho que não passou de 1 hora não, mas tá chegando a 1 hora de vídeo, né? Eu vou vir, isso aqui é outra parte muito interessante, que você vê aqui trade a trade, ó. Você vê aqui quanto que você podia ter tido de lucro, se você abriu numa hora boa, se fechou numa hora boa. Essa parte aqui é excelente para poder avaliar ajustes na entrada e na saída, tá? Então no próximo vídeo eu vou vir operação por operação, avaliando vou fazer uma tabelinha no Excel e vou colocar assim, ó, o que podia ter sido melhor, isso, aquilo de cada operação dessa, tá? Pra gente poder ajustar para a segunda temporada do Trader Tranquilão. Vamos lá, seguindo de dados aqui, só para acabar aqui, ele tem um Analytics mensal aqui de 2017. A gente só tem de janeiro, que foi só uma trade, que foi essa aqui, que é a Libra. Ela estava vendida. Também não faz tanto sentido para o nosso sistema aqui, porque são poucas trades por mês, tá? Aqui vamos ver o Analytics aqui, ó. A gente em novembro foi aquele drawdown que a gente teve. Se a gente selecionar, a gente vai ver que foi aqui, ó, a popularidade de cada uma das moedas. Aqui, ó, tem a média de tempo que a gente ficou segurando cada par, né? Cada trade aqui para comprado e vendido. Então a média do dólar australiano no comprado foi de 4 semanas nesse mês, tá? Mas também não é tão significativo para nós, porque como eu falei, tem pouca operação. Isso aqui faz bastante sentido para um scalper ou para o day trader, e para nós que somos swing traders, essas médias aqui não importam tanto. Tá certo? Então, para encerrar essa parte de análise dos resultados, o que eu separei aqui, ó? Eu coloquei aqui só um sitezinho bobo aqui do dia 17 de outubro, que foi a primeira trade, até 29 de outubro, que seria 29 de dezembro, que foi quando a gente ainda estava acompanhando e tal, dá 73 dias, ou 2 meses e 12 dias. Tá? Nesse sentido, 2 meses e 12 dias, que eu diria, a gente teve esse ganho de 10,44. Então, e um mensal de 3,8. O que eu vou fazer? Eu vou aqui agora, só aqui fazer uma projeção para a gente pensar o que se a gente ficar, se o Trader Tranquilão mantiver esse desempenho ao longo do tempo, o que vai ter de retorno? Então, eu vou aqui, ó, eu vou naquela nossa projeção lá do nosso site, você já deve conhecer a calculadora de lucros, é outra ferramenta, e tá aqui, ó. Se o Trader Tranquilão começasse com $5.000 e no período de um mês ele tivesse, aqui olha só, se a gente ver aqui, ele tá falando 3,8, tá? Eu vou colocar aqui 4. Que se a gente colocar aqui
qual que é aqui? Desculpa. Diário de ponto 13. Vamos colocar aqui por dia. 0,13%. No composto em mensal, tá vendo? Dá 3,7. Que aqui tá 3,8. Então eu vou arredondar para 4% ao mês. Ok? Significa que depois de 12 meses ou um ano, daria um retorno de 60%. Pode parecer pouco, mas vale lembrar que a média histórica de retorno da Bolsa de Nova York é aproximadamente 12% ao ano, ou esses juros exorbitantes que o Banco Central Brasileiro está pagando de taxa Selic também está próximo de 12% ao ano. Então, você já está acompanhando a gente, você já deve saber, e eu faço questão que você coloque na sua cabeça que 60% ao ano é um retorno fenomenal. Fenomenal. Por quê? Porque se a gente... Eu vou até fechar outra aba. Porque imagina que o trader tranquilão ganha 4% ao mês e em vez de ter um capital de $5.000, o trader tranquilão começou com $15.000, que é geralmente um valor de investimento mais plausível para alguém que tem grana para investir. Se o trader tranquilão tiver $15.000 para investir e conseguir esse retorno de 4%, e a meta dele for se aposentar, estiver pensando isso como um investimento de longo prazo, ele vai transformar esses $15.000 depois de 10 anos em $1,5 milhão por causa do juro composto. Ou aqui em 5 anos, tá? Vamos supor que a gente permaneça com esse projeto por 5 anos e consiga esse retorno médio de 4% ao mês. Vai transformar, é quase 1000% de retorno em 5 anos. Se a gente transformaria $15.000 em $150.000. Tá? Imagina se fosse igual aquele nosso amigão lá que estava com a conta MAN, que quebrou a conta MAN, perdeu um monte de dinheiro de um monte de gente, que ele falava que tinha $100.000. Imagina esses $100.000 com consistência, com baixo risco. $100.000 em 5 anos vira simplesmente $10 milhões. Tá certo? Eu não estou falando que o trader tranquilão vai conseguir 4% ao mês, todo mês, isso é certo. Não, isso é o que a gente conseguiu nesse período. Na prática, a gente viu isso, você viu todos os vídeos, isso acontecendo. Tá? De forma segura, com um risco relativamente baixo. Teve um drawdown de 10%, que é um drawdown considerável, mas o risco por operação não era tão alto. Tá certo? Eu queria falar um pouquinho mais sobre a continuação do Trader Tranquilão, como é que vai ser a segunda temporada, mas eu vou encerrando por aqui por hoje. O vídeo já ficou muito grande, já vai ficar um tempão subindo esse vídeo pro YouTube, porque demora pra caramba pra subir, porque a taxa de upload é péssima. Então é isso, espero que você tenha gostado. Mais uma vez eu peço desculpa pela demora, por esse vídeo ter sido tão longo, tão grande, mas eu queria passar todas essas estatísticas aqui do MyFX Book para você ter uma ideia clara de como foi o desempenho do nosso sistema.
quisermos sempre ser transparente desde o começo. E é isso aí. Não esquece de comentar esse vídeo, dá um like, manda um e-mail pra gente falando o que você achou. E mais uma vez eu agradeço por estar acompanhando o nosso trabalho e pelo apoio. Tá certo? Um forte abraço para você e até o próximo vídeo, que nós vamos continuar avaliando o trader tranquilão e vamos fazer trade a trade e já pensar em ajustes na estratégia para a próxima temporada. Tá certo? Então é isso aí. Falou e até mais.